Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a esta que é a nossa primeira videoaula com conteúdo teórico, né, do curso Estética e Filosofia da Arte. Hoje, dia 27 de janeiro, eu sempre faço essa introdução com data, né, primeira parte, né, primeira aula, porque eu posso me confundir quando vou postar os vídeos no YouTube, vou fazer o upload dos vídeos, né. Isso é útil, vocês verão. Eu espero que eu não erre quando for fazer a colocação dos vídeos parte 1, parte 2. Às vezes eu coloco a parte 2 na parte 3, a parte 1 na parte 2. Bem, brincadeiras à parte, hoje eu pretendo, então, começar a exposição teórica, né, daquilo que interessa propriamente a essa disciplina. Na semana passada, né, e para aqueles e aquelas que ainda não assistiram, têm dúvidas sobre o formato do curso, eu gravei 2 vídeos, né, na semana passada, onde eu tento explicar, acho que, enfim, em detalhes, qual é a proposta do curso, como eu vou proceder, quais são os pressupostos desse curso, né, critérios de avaliação, acho que falo detalhadamente sobre o conteúdo. Enfim, eu devo dizer que há algum tempo eu já, né, esse é um tema com o qual eu já venho me ocupando há, enfim, pelo menos aí 3 anos, e, enfim, já alguns cursos eu tematizei a questão da mentira poética, né, mas é a primeira vez que eu vou falar sobre Homero, né, num curso de filosofia, né. Vai ser um bom desafio. Cada vez eu vou variando, né, um autor, uma autora que eu quero colocar, né. No mês passado eu dei um curso que, né, enfim, falava de ficção também, mas era Luciano de Samosata, que eu vou falar sobre ele agora no início, né? É Platão, Luciano de Samosata, Homero, Nietzsche e Machado de Assis, não Homero. E agora eu tirei o Machado de Assis, tirei o Luciano e vou deixar só o Homero, Platão e Nietzsche. E com isso eu pretendo, né, produzir um determinado tipo de debate com vocês, espero que seja frutífero, né, nessa disciplina que eu reputo ser bastante relevante, né. Enfim, é uma disciplina de estética, então a gente tem que compreender no século XXI o que propriamente uma disciplina como essa nos permite pensar. Então a minha proposta nesse sentido, enfim, vai ao encontro da minha pesquisa. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Enfim, porque eu acho que hoje, antes de começar propriamente a leitura dos textos, na verdade, essas primeiras semanas serão de exposição da Odisseia, né? Mas para contextualizar lá o canto 14, que não faz parte, né, daquele longo trecho que vai do canto 6 ao canto 13 e que trata dos relatos de Odisseu, né, aos Feácios, né, no reino de Alcino, é um trecho que se tornou emblemático. Eu queria contar um pouco as motivações, né, desse curso, né, e por que eu estou tentando descortinar, né, digamos assim, né, o conceito, ou o termo, a noção de ficção, como se ela fosse relevante, como se ela fosse, não, pelo menos para mim, é como se ela tivesse se tornado relevante, né, para a reflexão filosófica a partir do século XIX. O caso emblemático vai ser o Nietzsche, né? Eu poderia citar autores do século XXI sem problema nenhum, do XXI, do século XX. O XXI ainda está em curso, né? Mas tem gente escrevendo assim ainda. Então eu poderia fazer isso, mas eu optei por um autor também que eu acho que radicaliza o projeto que nós vamos discutir aqui. Então eu gostaria de um pouco propor a vocês uma reflexão sobre a origem do debate da ficção, que não foi um tema que norteou, que orientou, digamos assim, aquilo que se chama convencionalmente, ou que pode ser tomado como convencional, história da filosofia, né? Dizem que existem autores específicos que são importantes para se ensinar. Se há autores específicos, também há, então, temas, né? E eu vou fugir um pouco desse mainstream, né? Vou fugir um pouco disso, vou falar sobre Homero, por exemplo, e vou fazer uma leitura completamente heterogênea, não ortodoxa de Platão, né? Isso para poder mostrar para vocês que uma espécie de
renovação de autores tão antigos se faz necessária, né? Já que eles nos permitiriam, de certa maneira, pensar outros encaminhamentos, né? Outras vias, né? Outros caminhos que poderiam balizar o modo como a reflexão filosófica ou poderia ofertar material para a reflexão filosófica dele se apropriar, novos materiais, né? Novas formas de pensar, novas visões de mundo, né? Que é isso que a filosofia sempre procura, né? E ela procura com diálogo, né? Com diálogos fechados, cerrado com a tradição. Eu vou cá a minha, digamos, o meu interesse pelo tema, né? Então, o meu tema, pessoal, eu vou, antes de falar do Luciano de Samosata, que é um escritor do século II depois de Cristo, né? Pouco estudado, pouco estudado não, na filosofia ele é pouquíssimo, né? Acho que, enfim, eu só ouvi, ele foi mencionado só porque ele recupera, né, a forma literária do diálogo, o gênero do diálogo, né, do diálogo dos mortos, em outros diálogos dele, que era alguma coisa praticada, né, por Platão, foi criada por Platão e desenvolvida por escritores ao longo da história, mas que no século II, né, um autor como Luciano de Samosata vai, digamos assim, levar aos píncaros, né, ao cume essa prática da escrita do diálogo, né, e prestando referência assim, reverência, né, prestando reverência assim a Platão. Mas o Diálogo dos Mortos, né, me chamou a atenção na graduação ainda, mais de 20 anos atrás, e depois, obviamente, que eu perdi, eu li Luciano de Samosata, sabia lá o que isso tinha de relevante para a filosofia que eu pretendia fazer naquela época, né? Bem, mas ignorância à parte, né, da minha parte, o que eu pretendia aqui, e pretendo, pessoal, vou mais uma vez insistir nisso, é um pouco tornar a categoria de ficção, né, o fio condutor, né, caracterizar a ficção como um procedimento estético, tá? Para fazer isso aqui, eu vou me valer de um fio condutor, né? O fio condutor é o debate em torno da mentira, tá? Eu estou chamando de poética, né, para que vocês já, de antemão, não se confundam com a mentira do dia a dia, né? Ou com o sentido cotidiano da mentira, que não me interessa de jeito nenhum, né? E a todo momento eu vou estar tentando escapar disso, né? Então, o conceito que está aqui por trás é o mesmo conceito que, né, pseudos, né? É um termo, os gregos não usam outra fórmula para mentira, né? Eles podem dizer que mentira é o contrário de verdade, usa-se pseudos, e usa-se mentira também para discutir um tipo de composição muito relevante que surge na Grécia Antiga, né, sem que os autores tenham ainda, sem que, né, as importantes cabeças da Grécia tenham ainda condições de compreender o que é isso, né? Então eu vou tentar aproximar isso aqui, né, sugerindo no decorrer do curso que a melhor tradução para pseudos no âmbito da estética é fictício, né? E isso para jogar água no moinho do meu tema, que é a ficção, né? Em que medida a ficção interessa a filosofia? Então eu vou pegar Platão. Se Platão pode ser considerado de alguma maneira, né, o momento de start, né, aquilo que starta, já que está na moda, né, isso é horrível, não, tirem startar, né, que é essas, enfim, quase que incorporações de palavras em inglês, e que de certa maneira, todas elas, quando vão ser verbalizadas em português, elas terminam, né, em AR, né, escanear, startar, enfim. Mas eu queria um pouco discutir com vocês que quando se fala de mentira, né, no âmbito da arte, se fala de fictício, tá?
Agora, vocês estão falando, mas que arte, né, professor? Arte, você tá... Arte, enfim. Mas o que isso importa? Bem, os gregos não tinham um conceito que nós temos de arte, né? Abrangendo diferentes tipos de reivindicações estéticas, né? Mas eles tinham o conceito de poesia, né? É óbvio que uma das características da poesia, né, e que não vai estar nessa discussão aqui, né, os gregos não poderiam pensar, tal como nós pensamos, na ficcionalidade que subjaz, né, a linguagem artística, se pensassem só na poesia. Então, a poesia para eles, estou falando ali do século V, basicamente, né, 5.4, a base da minha reflexão aqui é a poética do Aristóteles. O Aristóteles é, para mim, eu não vou ficar falando sobre a poética do Aristóteles, mas eu já vou dar uma referência para vocês, né, de onde eu estou tirando esses argumentos. Bem, a poética de Aristóteles, né, que trabalha a ideia de poesia, né, que alguns vão dizer que é a primeira teoria da arte que existiu, enfim, tem várias formas de se compreender esse livro do Aristóteles, né, que é uma reflexão sobre a poesia, ele também fala de outras formas artísticas, mas uma das características que marca a poesia, né, é propriamente a versificação, né? Ou seja, a versificação ou a métrica, né? Que é o modo pelo qual eu indico o ritmo da linguagem, tá? Ritmo e rima. Mas principalmente o ritmo, né? Então, de alguma maneira, né, isso era muito importante, né, o ritmo, a pulsão da linguagem, né, que caracterizava, né, aquilo que, entre outras coisas, se chamava poesia ou canto. Né, o Homero, por exemplo, vai falar de aedo. Né? Ele não chama poietes, ele chama, né, aedos, que é o cantor. Então, algo como o termo poesia que nós temos hoje, né, era pensado a partir desses pressupostos rítmicos, né? Pressupostos rítmicos esses que compunham esse universo que vai interessar, por exemplo, a poética do Aristóteles. Só que o Aristóteles também fala de outras tendências na Grécia Antiga, né, e que, né, ele chama de não metrificado e que muita gente traduz por prosa. Bem, aí isso aqui nos interessa, né? Porque a prosa, né, o Aristóteles vai dar algumas, né, exemplos, por exemplo. Né, quem escreve prosa? Os historiadores, por exemplo. Né? Heródoto, né, acho que é, para vocês, emblemático, Heródoto, Tucídides. Os historiadores, né, eles escrevem no formato de prosa, ou seja, né, todos os elementos artísticos estão lá, podem estar presentes, exceto a métrica, né, exceto a versificação, né, exceto esse tipo de exigência que caracterizava propriamente a poesia. Né. Mas existem outros também, né, e entre eles o nosso querido Aristóteles vai falar, né, aquele que escreveu os diálogos socráticos, ou seja, Platão. Né. Então, o modelo diálogo dos diálogos platônicos segue, né, a ideia do que é o não versificado, não metrificado, que obviamente, né, posteriormente se tornou prosa, prosaico, né, aquilo que está próximo à linguagem falada no cotidiano. Né. Por que eu acentuo isso aqui? Né? Porque a ficção que nos interessa surge deste contexto aqui e da apropriação, não da versificação ou da metrificação, mas de algumas estratégias que eram centrais, constitutivas da própria poesia, esta sim metrificada. Né? Então, né, o Aristóteles ele é muito importante, eu poderia partir dele, né? Mas porque ele, de certa maneira, nos confere pelo menos, duas tradições ou duas trajetórias que esse tipo de linguagem não versificado que quer imitar a poesia, que é a prosa, duas trajetórias que essa prosa, de certa maneira, construiu. Né? Então, a prosa, pensada pela escrita, pela forma de escritura dos historiadores,
E ele cita também os mimos, né? Mas eu não vou falar sobre isso, não. Que é, enfim, outro tipo de escrita e que, obviamente, isso se perdeu, nós não temos essa referência mais, enfim, infelizmente, não chegou a nós esse tipo de escrita, né? Porque no teatro um tipo de farsa, né? No teatro grego existia um tipo de composição muito próxima ao que os romanos passaram a chamar de farsa popular, né? De farsesco. Isso são os mimos, tá? Que são formas burlescas de espetáculo, né? De alguma maneira, elas se opõem digamos assim, às formas eruditas de construção da tragédia e da comédia. Mas, enfim, isso aqui tinha um forte apelo popular, né? Mas o que nos interessa é que Platão aparece, Heródoto aparece, como sendo aqueles autores que estão, de alguma maneira, se apropriando da fonte poética, de elementos oriundos da fonte poética, construindo uma nova forma de escrita que prescinde da versificação. O não versificado, a escrita não versificada, mas que bebe das mesmas fontes da poesia, é a prosa. Então, a ideia de prosa é importante, né, porque o Aristóteles ainda não sabe o que está acontecendo. Tudo bem, pessoal? Não sabe o que está acontecendo, né? Depois eu posso indicar para vocês uma enorme bibliografia sobre isso. Ele não sabe o que está acontecendo porque ele está vivendo a coisa, né? Ele está vivendo o acontecimento, né, nos dias, né? Bem, e o diagnóstico se torna cada vez mais difícil porque você não consegue se afastar do que propriamente está acontecendo. Mas o ponto que eu gostaria de destacar aqui é que essas duas tradições, né, quer dizer, uma prosa construída pela historiografia, né, e outra que tem nos diálogos platônicos, os diálogos de Platão na forma diálogo, né, um outro modelo, porque esse modelo aqui vai dar no quê? Vai dar propriamente na filosofia. Se Platão, né, pode ser considerado, né, uma espécie de, como eu disse para vocês, né, uma das fontes do pensamento filosófico, né, então nós temos que comprar também o modo pelo qual ele apresenta o seu pensamento, que é o diálogo. Então, muito se discutiu, né, que, né, haviam essas duas formas de escrita, né, uma prosa historiográfica e essa prosa criada pelo diálogo, que vai combinar na filosofia, mas que ela é extremamente poetizada, né? Extremamente poetizada, né? Isso só vai ter uma solução, segundo boa parte, né, da historiografia, boa parte da pesquisa contemporânea sobre o tema, né? Enfim, depois eu também posso passar para quem tiver interesse sobre o debate em torno, há muita bibliografia em português sobre isso, né? Mas o autor que vai colocar, digamos assim, o autor que é um marco nessa discussão, né, que vai compreender o que está acontecendo, vai compreender o que está sendo constituído, né, e o que precisa ser feito para consolidar, né, isso que passa a ser considerado, né, uma das formas poéticas que existiam, mas que não tinham nome, não tinha uma nomenclatura específica, né, que era praticada, mas que não era bem acolhida, né, até porque não havia ali uma compreensão cultural acerca do seu fenômeno, é Luciano de Samosata. Luciano de Samosata, um autor extremamente importante para este debate, né? Luciano de Samosata tem o interesse, digamos, centrado justamente, né, nessa tentativa de conceber a prosa a partir, né, de coordenadas historiográficas e coordenadas que adivinham, né, também da prosa de Platão, poetizada, mas que muitos desconsideravam, muitos autores, por quê? Porque muitos
daqueles que interpretavam Platão estavam preocupados apenas com o conteúdo da linguagem. Estavam preocupados com o quê? Que achar que Sócrates nada mais era do que, né, Platão representado dentro do texto literário. Então, no caso especificamente do Luciano, né, vai haver uma forte e contundente crítica, né, digamos assim, a inobservância de certos traços fundamentais disso que surgia na Grécia, né, tinha, por sua vez, né, uma fonte, e que, por sua vez, também tinha, né, podemos considerar, né, um conjunto de regras a serem seguidas, né? Não é qualquer coisa assim que pode ser chamada. Então, no fundo, Luciano de Samoza, que é um grande escritor em prosa, ele escreve as suas obras como se elas fossem o quê? Como se elas fossem um modo dele refletir sobre aquilo que ele escreve. Então, a característica das obras do Luciano, e eu gostaria que vocês levassem isso em consideração, é literária. Só que o Luciano tem uma intenção, ele escreve também tratados teóricos, mas poucos. E a sua obra foi praticamente toda conservada, devido à sua importância histórica no século II, né? Que muitos consideram ser o século que inventa o romance. Tá? Digamos, o romance começa no século II. E aí vocês têm uma quantidade enorme de escritores nessa época, né? Enfim, né? Plutarco, Diógenes, enfim, Dionísio de Halicarnasso, tem um monte, pessoal, tem muita gente. Mas isso não vem ao caso, né? O que vem ao caso é que o Luciano toma para si a necessidade de compreender o que depois de praticamente 6 séculos foi feito e que ninguém ainda se atinou a refletir. Ninguém ainda tinha se preocupado em compreender, né? Então, estava todo mundo preocupado com os conteúdos filosóficos, né? Os mais, a essência, a substância, enfim, a aparência, o mundo sensível, inteligível, a alma, o corpo. Estava todo mundo atrás desses conceitos, ou seja, atrás de conteúdos. Enquanto o nosso querido Luciano de Samoza se preocupa com a forma pela qual a linguagem prosaica se manifesta. O Luciano vai então ser talvez o primeiro que se esforça literariamente para construir uma reflexão sobre isso. Então veja, a reflexão do Luciano não é como os tratados de Aristóteles, por exemplo, né? Ela não é como um trabalho de final de curso, dissertativo. Não. Ele escreve, né, em prosa literária justamente o tema sobre o qual ele quer refletir. Isso enfim, pessoal, isso é muito importante, né? É uma forma de você pensar que a escrita tem uma força reflexiva, né, que se sobressai ao conteúdo. Então que o olhar não precisaria ficar toda hora parado se perguntando, ele falou o quê? Essência? Não, peraí, ele falou ideia. Não, ele falou corpo agora, marca corpo. Não. O olhar está agora preocupado, né, com a forma de composição, do como da linguagem. Não do que fala a linguagem, mas do como, de como se compõe, né? E isso é o que o Luciano tornou evidente, incontornável. Enquanto a filosofia não tiver interesse por esse como, ela passa a ter. Mas enquanto ela não tiver interesse, ela não vai se interessar por um autor como Luciano de Samoza, tá, né? A literatura que vai continuar se interessando por ela. Mas, como eu lá tenho minhas suspeitas de que ele é também um grande pensador, acerca principalmente dos problemas que eu quero aqui levantar durante o curso, né, eu precisei fazer esse desvio para justificar a vocês que o tema que eu estou sugerindo, ele se tornou um problema. Ele foi desconsiderado, obviamente, mas ele se tornou um problema
que se falava sobre isso, se debatia sobre isso, né? E que ainda se debate. Infelizmente não nas faculdades de filosofia. Mas isso é um mero acidente, né? O essencial está em outro lugar, né? Eu vou fazer uma pausa aqui para falar do Luciano, começar uma segunda parte para falar do Luciano, em que medida o Luciano, né, ele estabelece pela primeira vez, de maneira muito clara, né, uma espécie de programa, uma espécie de programa filosófico que tem o objetivo de refletir, porque ele está refletindo, enquanto ele escreve literatura, ele está refletindo. Então, as obras literárias dele, obviamente que elas são, né, cheias de qualidade artística, mas ali também há um propósito reflexivo bastante refinado. Então, a obra de arte não é só para o deleite, ela é também para a reflexão. A gente deveria desconsiderar que a obra de arte causa em nós simplesmente uma sensação de beleza ou de qualquer outro tipo de sentimento. Nós deveríamos pensar que também a sensação que causa é um estopim de reflexão, né? Pelo menos é assim que eu penso. Mas eu vou mostrar para vocês na segunda parte justamente qual é a ideia, né? Porque eu quero começar com a Odisseia, porque não sou eu que falo da Odisseia, é ele. É Luciano de Samosata, que vai... É muito claro, né? Num dos seus textos mais famosos, As Narrativas Verdadeiras, ou como o texto que eu vou apresentar para vocês é de uma tradução em português de Portugal, traduz por histórias, tipo contar histórias, né? Relatar histórias. A melhor tradução seria narrativa mesmo. Eu vou insistir nessa questão da narrativa, né? Por mais que esse conceito hoje tenha sido... Meu Deus do céu. Enfim. Eu quero mostrar, então, a partir da segunda parte, o que eu quero mostrar da segunda parte, que o Luciano tem completamente ciência do que acontece. Ele vai dizer que existe, né? Que existiu para a prosa, né, duas tentativas de capturá-la, uma pela historiografia e outra pela filosofia, né? Só que ambas têm um problema congênito, né? Dois problemas congênitos. Primeiro, desconhecem de onde surgiu a prosa enquanto uma forma de escrita, e dois, e isso é o mais importante, como elas desconhecem de onde veio a prosa, né, esse tipo de escritura não metrificada, veio de Homero, a historiografia e a filosofia, né, não reconhecem isso, elas erraram e equivocaram acreditando que este tipo de linguagem pode reivindicar verdade. Então são dois erros congênitos. Por ausência de conhecimento sobre a fonte da prosa, dessa nova modalidade de escrita não versificada, né, elas achavam que poderiam, né, desconhecendo a fonte, praticar, proceder de uma determinada maneira, reivindicando verdade para a sua linguagem, né, reivindicando verdade para aquilo que era o seu assunto, para aquilo sobre o que ela tratava. No caso da filosofia, tratava de questões, chamamos de sublimes, né, que transcendem a empiricidade. No caso da historiografia, tratando de questões factuais. O nosso querido Luciano de Samosata vai colocar uma espécie de divisor de águas, né? Fala, olha, vocês, por serem ignorantes quanto à fonte disso que vocês estão praticando, vocês achavam que a verdade pairava em torno do tipo de linguagem que vocês praticam. E nisso constitui o grande equívoco que vocês estão hoje praticando e fazendo. Vou falar sobre isso na segunda parte da nossa primeira videoaula teórica.